aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é a professora Marcele. Na aula de hoje, vamos conhecer como funciona o tratamento da tuberculose. Quer saber um pouco mais sobre isso? Bora lá! Vamos começar a aula de hoje falando um pouco sobre as micobactérias. As micobactérias são um gênero de bacilos álcool-ácido resistentes pertencentes à família Mycobacteriaceae, que possui apenas um gênero denominado Mycobacterium. Dentro desse gênero já foram identificadas mais de 140 espécies diferentes. Dentre elas, duas apresentam grande relevância clínica: o Mycobacterium tuberculosis, agente etiológico da tuberculose, e o Mycobacterium leprae, micro-organismo causador da hanseníase, popularmente conhecida como lepra. Ambas são doenças infecciosas que acometem a humanidade desde os tempos mais remotos. Entretanto, continuam sendo graves problemas de saúde pública nos dias atuais. Devido à sua maior relevância epidemiológica, nessa aula vamos nos concentrar em conhecer alguns aspectos importantes sobre a tuberculose e seu tratamento de primeira escolha. A tuberculose é uma doença que se caracteriza como uma infecção bacteriana crônica causada pelo Mycobacterium tuberculosis, um bacilo aeróbio descoberto pelo cientista alemão Robert Koch em 1882, que por isso também é conhecido como bacilo de Koch. A tuberculose é transmitida principalmente pela via respiratória. O micro-organismo está presente em aerossóis expelidos durante a tosse, espirro ou fala de pessoas que manifestaram os sintomas da doença. Os bacilos suspensos no ar entram no trato respiratório e, ao atingirem os alvéolos, são fagocitados pelos macrófagos. As substâncias secretadas pelos macrófagos estimulam os fibroblastos circundantes a envolver o local da infecção, levando à formação de granulomas ou tubérculos. A infecção, assim contida localmente, pode permanecer latente, encapsulada em uma lesão fibrótica por anos, apenas para reaparecer mais tarde, o que é denominado como tuberculose latente. Nesse estágio, o indivíduo está infectado, mas não é capaz de infectar outras pessoas. Entretanto, caso o sistema imune não seja capaz de conter a infecção, o indivíduo passa a manifestar os sintomas da doença, tais como tosse seca persistente por mais de 3 semanas, sudorese noturna, perda de disposição e perda de peso. Nesse estágio, diz-se que o indivíduo apresenta doença ativa, sendo assim capaz de infectar novas pessoas. A infecciosidade de um indivíduo dependerá da extensão da doença, do número de micro-organismos liberados na expectoração e da quantidade de tosse. Normalmente, 2 semanas após o início da terapia, o indivíduo infectado não será mais infeccioso. Embora a TB seja uma doença que infecta principalmente os pulmões, o Mycobacterium tuberculosis pode se espalhar pela corrente sanguínea e pelo sistema linfático, atingindo outros órgãos como cérebro, ossos, olhos e pele. Esses casos de tuberculose extrapulmonar são mais comuns em pacientes infectados pelo HIV. Estima-se que hoje 1/3 da população mundial esteja infectada com Mycobacterium tuberculosis, e a tuberculose é a principal causa mundial de morte por um agente infeccioso bacteriano. Também é a principal causa de morte em pacientes com HIV, pois esses têm 100 vezes mais chances de desenvolver uma infecção ativa do que pacientes sem HIV. Outra grande preocupação no que diz respeito à tuberculose é o surgimento de bacilos de tuberculose multiresistente, MDR-TB, e extremamente resistentes, denominados XDR-TB, que são mais difíceis de tratar devido à falta de fármacos eficazes frente às cepas resistentes. A tuberculose é uma doença infecciosa que acomete a humanidade desde os tempos mais remotos. Entretanto, continua sendo um grave problema de saúde pública nos dias atuais. As razões pelas quais essa doença continua causando impactos na população mundial podem ser encaradas tanto do ponto de vista socioeconômico quanto do ponto de vista biológico. O caráter socioeconômico está relacionado à pobreza, à falta de acesso ao diagnóstico e tratamento adequados, à escassez de estrutura sanitária, às grandes aglomerações urbanas e movimentos migratórios que facilitam a disseminação dos bacilos. Do ponto de vista biológico, podemos destacar a co-infecção com HIV e outras condições que diminuem a imunidade do indivíduo, o envelhecimento da população e, sobretudo, as peculiaridades das micobactérias, como o crescimento lento e o seu distinto envelope celular, que as tornam intrinsecamente resistentes à maioria dos antibióticos. Vamos agora conhecer a estrutura do envelope celular das micobactérias para compreendermos as razões biológicas de suas peculiaridades. A parede celular das micobactérias tem um alto teor de lipídios, resultando em um alto grau de hidrofobicidade e resistência a álcool,
ácidos, álcalis e alguns desinfetantes. A parede celular da micobactéria, após a coloração com o corante, não pode ser posteriormente descorada com lavagem ácida e, portanto, pode ser classificada como um bacilo álcool-ácido resistente, BAR. Aqui nessa figura temos uma representação esquemática da composição do envelope celular das micobactérias. Em azul, temos a membrana citoplasmática, composta pela camada bilipídica. Acima dela, temos o espaço periplasmático, destacado em preto, onde são encontradas diversas proteínas, mananos e arabinomananos. Mais acima, temos uma camada de peptídeo glicano, em vermelho, que, como vimos anteriormente em outras aulas, também está presente em bactérias gram-positivas e gram-negativas. É essa camada que confere resistência mecânica à parede celular da bactéria. Para relembrar a composição química dessa camada, reveja o vídeo sobre penicilinas, que estará aqui no card. Essa camada de peptídeo glicano é ligada a uma camada de polissacarídeos compostas por arabinogalactanos, como exemplificado aqui em laranja. Os resíduos de arabinoperanoses, circulados em amarelo, são responsáveis pela ligação covalente aos ácidos micólicos ou micolatos. Os ácidos micólicos, destacados em verde, compõem a membrana externa, também conhecida como micomembrana. Os ácidos micólicos são os ácidos graxos mais longos já encontrados na natureza. Originalmente foram definidos como ácidos graxos do tipo 2-alquil, em azul, e 3-hidrox, em rosa, contendo de 60 a 90 átomos de carbono, tipificando assim o envelope celular das micobactérias. Existem diferentes tipos de ácidos micólicos. Por exemplo, as espécies do complexo do Mycobacterium tuberculosis apresentam 3 classes, os chamados alfa-micolatos, os metoxomicolatos e os cetomicolatos. As configurações e conformações adotadas por esses diferentes tipos de micolatos são importantes para determinar como esses se ligam aos outros componentes do envelope e também podem proporcionar diferentes padrões de permeabilidade. A grande maioria dos ácidos micólicos são encontrados ligados covalentemente ao arabinogalactano da parede celular, que por sua vez está ligado ao peptídeo glicano. Mais especificamente, essa ligação ocorre em terminais de arabinose, formando uma macromolécula conhecida como micoloil arabinogalactano peptídeo glicano, MAGP, como destacado em verde. A outra possibilidade é a ligação com resíduos de trealose, ou outros polióis que podem estar presentes no ambiente bacteriano, formando os ésteres de trealose, circulados em azul. Ambas as formas participam da notável arquitetura que confere impermeabilidade ao envelope das células micobacterianas, sendo os principais componentes lipídicos que compõem a micomembrana. Além disso, os ácidos micólicos foram associados a muitas propriedades fisiológicas de micobactérias, como seu crescimento característico de serpentina, denominada cordão, a formação de biofilme, a formação de macrófagos espumosos nos granulomas de tuberculose e, mais amplamente, no processo de patogenicidade. Finalmente, o envelope celular das micobactérias é revestido por uma cápsula, constituída principalmente por polissacarídeos neutros, incluindo uma alfa-glucana semelhante ao glicogênio e menores quantidades de arabinomanano e manano, bem como outras proteínas e lipídios. Os principais componentes capsulares mediam as interações com os fagócitos que favorecem a sobrevivência bacteriana. Portanto, abordagens de vacinação direcionadas à cápsula micobacteriana podem se tornar úteis no controle da replicação bacteriana. Assim, resumidamente, a complexidade do envelope celular é responsável por uma série de outras características distintas das micobactérias, tais como a sua patogenicidade ou virulência, a sua resistência a múltiplos fármacos, a permeabilidade celular, a persistência, a latência e a recrudescência da doença. Além da composição distinta do envelope celular, que confere dificuldade na permeabilidade da maioria dos fármacos antibacterianos, a capacidade do Mycobacterium tuberculosis ficar latente é extremamente problemática, sendo responsável por falhas no tratamento. Assim, a quimioterapia bem-sucedida exige fármacos com capacidade de destruir essas populações latentes. Outro aspecto importante para o sucesso do esquema terapêutico é a politerapia, que consiste na associação medicamentosa, que visa garantir a proteção cruzada e evitar a resistência bacilar. Além disso, o uso de terapia combinada por um longo período é um fator-chave para um tratamento bem-sucedido, evitando recidivas e o aparecimento de cepas resistentes. O atual esquema terapêutico da tuberculose é bifásico,
sendo dividido em uma fase intensiva, para promover a redução da população bacilar, e uma fase de manutenção, que realiza a eliminação dos bacilos persistentes. Por fim, é extremamente importante que o tratamento seja feito de modo regular, para evitar o abandono do tratamento pelo paciente, evitando a resistência bacilar e garantindo a cura duradoura da doença. Assim, o esquema terapêutico de primeira escolha contra a tuberculose pulmonar consiste em uma politerapia com duração total de 6 meses, onde nos 2 primeiros meses os fármacos isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol são administrados, na fase chamada intensiva do tratamento. Em seguida, inicia-se a fase de manutenção, que dura 4 meses, na qual são administrados apenas isoniazida e rifampicina, como destacado em vermelho. A combinação desses fármacos também diminui a probabilidade do desenvolvimento de resistência cruzada, pois cada um deles tem um mecanismo de ação diferente, como podemos observar nessa figura. A isoniazida e o etambutol atuam inibindo a síntese de componentes essenciais do envelope celular, como os ácidos micólicos e os arabinogalactanos, respectivamente. Já a rifampicina atua inibindo a síntese de RNA por meio da inibição da enzima RNA polimerase. Por sua vez, o mecanismo da pirazinamida ainda não é totalmente elucidado. Ela pode atuar em nível de membrana celular ou promovendo alterações no metabolismo energético da bactéria, conforme veremos com mais detalhes ao longo dessa aula. Vamos agora conhecer alguns aspectos farmacocinéticos e farmacodinâmicos importantes desses fármacos de primeira escolha utilizados no tratamento da tuberculose. Vamos começar pela isoniazida, que foi descoberta na década de 1920 e lançada como fármaco anti-TB em 1952 pela Roche. E, até hoje, é o fármaco mais ativo utilizado no tratamento de tuberculose causada por cepas sensíveis. A isoniazida apresenta efetividade em bacilos intra- e extracelulares, tendo ação bactericida frente a organismos replicantes e ação bacterostática em populações semidormentes e dormentes. É uma molécula de baixo peso molecular, totalmente solúvel em água, sendo rapidamente absorvida quando administrada por via oral. É amplamente distribuída por todos os líquidos e tecidos orgânicos, incluindo aqueles infectados. Alcança concentrações relevantes no sistema nervoso central e no líquido cérebro-espinhal, entre 20% e 100% da concentração sérica simultânea, provando-se ser útil também no tratamento de meningites tuberculosas. Esse fármaco é extensivamente metabolizado a metabólitos inativos, sendo o metabólito principal a N-acetil-isoniazida, que é produzida pela ação da N-acetiltransferase hepática. Essa enzima é produzida sob controle genético, havendo indivíduos que produzem mais ou menos quantidade dessa enzima, sendo, portanto, classificados como acetiladores rápidos ou lentos, respectivamente. Isso impacta diretamente na concentração plasmática e na meia-vida da isoniazida, que podem ser até 3 vezes menores em acetiladores rápidos. Assim, é necessário um ajuste da dose diária recomendada para os acetiladores rápidos, visando evitar concentrações subterapêuticas durante o regime de tratamento. Outros metabólitos comuns são o ácido isonicotínico, encontrado na urina como conjugado de glicina, e a hidrazina. Esse ácido pode ser obtido também pela hidrólise da N-acetil-isoniazida, gerando também a acetilhidrazina, representada em rosa, que pode ser novamente acetilada pela N-acetiltransferase, gerando o produto diacetilado inativo correspondente. Entretanto, em acetiladores lentos, a formação desse metabólito diacetilado é mais lenta. E a acetilhidrazina pode permanecer por mais tempo no organismo, o que pode estar associado a um aumento da hepatotoxicidade da isoniazida. A hepatotoxicidade da acetilhidrazina tem sido atribuída à sua capacidade de atuar como substrato das enzimas do citocromo P450, levando à produção de um radical acetila, que é capaz de acetilar proteínas hepáticas, resultando em necrose nesse tecido. Esse radical pode ser formado por meio da decomposição de um intermediário hidroxiamina formado pela oxidação da acetilhidrazina, mediada pelas CYPs. A formação desses metabólitos pode explicar a hepatite induzida por isoniazida, que é o principal efeito adverso tóxico observado durante o uso de isoniazida. Esse efeito pode acontecer em até 1% dos pacientes e pode ser fatal, principalmente quando o tratamento não é interrompido imediatamente após os primeiros sintomas. Vamos agora falar um pouco sobre o mecanismo de ação molecular desse fármaco,
que ainda está sob investigação. Mas o que se sabe até então é que a isoniazida é um profármaco que precisa sofrer uma reação de oxidação para assumir a sua forma ativa. Essa reação é promovida por uma enzima micobacteriana com atividade catalase peroxidase denominada CATG. Essa enzima converte a isoniazida no radical isonicotinoíla, altamente reativo, que então se liga covalentemente com o cofator NADH, através de uma reação de transferência de um elétron, formando o adulto covalente isoniazida, NADH, que é o metabólito ativo do fármaco, como representado em laranja. Esse metabólito ativo atua inibindo o alvo molecular final da isoniazida, que é a enzima INHA, uma enoil-ACP redutase envolvida na biossíntese dos ácidos micólicos. A INHA é uma enzima essencial do sistema de ácido graxo sintetase do tipo 2, conhecido como Fas2. Esse sistema é responsável por estender sequencialmente a cadeia carbônica dos ácidos graxos C16 e C18, oriundos do sistema Fas1, até 56 carbonos, gerando assim os precursores de ácidos micólicos. Dentro do Fas2, a INHA, destacada em azul, catalisa a redução da ligação dupla transconjugada ao grupo carbonila, utilizando como cofator a molécula de NADH, que atua como doador de hidrogênio. O mecanismo dessa reação acontece por meio do ataque nucleofílico do par de elétrons de um dos hidrogênios, como por exemplo destacado em rosa, do anel 1,4 de idopiridina, destacado em azul, que é a porção ativa da estrutura do NADH. Esse ataque ocorre na posição 4 da porção alfa-beta insaturada do enoil-tioéster, como destacado em amarelo. Com isso, ocorre a formação da ligação CH, destacada em rosa no enolato resultante, que é o produto reduzido, e, consequentemente, ocorre também a formação da forma oxidada do cofator, o NAD+. Assim, a inibição de NH bloqueia o alongamento dos ácidos micólicos, com consequente acúmulo dos ácidos graxos de cadeia longa no interior da célula, que promove a morte celular. A estrutura cristalográfica formada entre a INHA de Mycobacterium tuberculosis e o adulto covalente isoniazida NADH indicou que o adulto se liga à INHA de forma competitiva no sítio de ligação do NADH, como podemos observar no gráfico Liggplot. O anel de piridina no grupo acil-isonicotínico, circulado em amarelo, é cercado por resíduos hidrofóbicos, que incluem glicina 192, prolina 193, tirosina 158, triptofano 222, destacados em amarelo, e também fenilalanina 149, destacada em laranja. Como podemos observar nessa figura tridimensional, a presença desse anel piridínico promove uma interação do tipo empilhamento π com a cadeia lateral de fenilalanina 149, conforme destacado em laranja, que está ausente no complexo original com o cofator NADH. Esse mecanismo de ação molecular é consistente com mutações relacionadas à resistência à isoniazida, observada em diferentes isolados clínicos de Mycobacterium tuberculosis. Além disso, observou-se que, quando mutações isoladas clinicamente apresentam uma alanina no lugar da serina 94, as cepas são convertidas em cepas resistentes à isoniazida. E esse resultado sugeriu fortemente que a inibição da INHA através do adulto covalente isoniazida NADH é o principal mecanismo de ação da isoniazida. Vamos agora falar sobre a rifampicina, que é um antibiótico da classe das rifamicinas. As rifamicinas são antibióticos de amplo espectro, conhecidos também como ansamicinas, devido à sua arquitetura molecular ser parecida com uma cesta, compreendida por uma porção aromática ligada a cadeias alifáticas em posições não adjacentes. São metabólitos secundários inicialmente isolados de cepas de Streptomyces mediterrânea, em 1957. Os primeiros membros da família, as rifamicinas B, O, S e SV, não eram apropriadas como agentes terapêuticos, principalmente devido às suas baixas potências, baixas solubilidades, baixas biodisponibilidades e meias-vidas curtas. Entretanto, a rifamicina SV foi escolhida como substância líder para sofrer modificações estruturais das rifamicinas naturais, visando aprimoramentos farmacocinéticos e farmacodinâmicos. Para tal, derivados semissintéticos foram preparados a partir da reação das rifamicinas naturais formuladas na posição 3, como realçado em verde, com diferentes hidrazinas, formando as hidrazonas correspondentes, denominadas de rifampicina ou rifapentina,
dependendo do substituinte presente no anel piperazímico. Esses derivados estão em uso clínico e são altamente potentes e disponíveis por via oral, sendo que a rifampicina, destacada em laranja, se tornou a pedra angular da terapia atual contra a tuberculose, responsável principalmente por reduzir a duração do tratamento de 12 para os 6 meses atuais. As rifamicinas são inibidores potentes da enzima RNA polimerase dependente do DNA bacteriano, mas não inibem a RNA polimerase humana. As interações detalhadas entre a rifampicina e a RNA polimerase foram elucidadas por estudos de estrutura cristalográfica de alta resolução da enzima termos aquáticos complexada com a rifampicina. Essa inibição ocorre através da ligação à subunidade beta, realçada em azul, que leva a um bloqueio na iniciação de formação da cadeia do RNA, resultando em uma inibição do processo de síntese do RNA. A rifampicina, representada em amarelo, se liga a uma bolsa profunda da subunidade beta dentro do canal de RNA, que está a cerca de 12 angstroms de distância do centro ativo, onde se encontra o íon magnésio, representado pela esfera rosa. O fármaco funciona bloqueando o caminho do RNA em alongamento quando o RNA transcrito atinge de 2 a 3 nucleotídeos de comprimento, como observado nessa figura pelas estruturas em bastão em amarelo e verde. A resistência às rifamicinas pode ocorrer com frequência, acontecendo principalmente devido a mutações pontuais na região de ligação à rifamicina da subunidade beta da RNA polimerase. Uma mutação de uma única etapa em um dos resíduos chaves nessa região de ligação geralmente leva a um alto nível de resistência. As mutações mais comumente observadas entre os isolados clínicos de Mycobacterium tuberculosis são os resíduos destacados em laranja, que fazem ou ligações de hidrogênio ou contatos hidrofóbicos com a rifampicina. Além do problema da resistência, a rifampicina é um forte indutor de várias enzimas do citocromo P450, incluindo a CYP3A4, o que ocasiona interações medicamentosas quando esse fármaco é administrado juntamente com a terapia antirretroviral, particularmente com inibidores de protease do HIV e inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa, e isso causa dificuldades para o manejo eficaz da coinfecção TB-HIV. Vamos agora falar sobre a pirazinamida, que é uma amida primária, como destacada em laranja, derivada do ácido pirazinoico, cuja síntese foi descrita pela primeira vez em 1936. A pirazinamida apresenta ação bactericida em vivo, mas possui pouca atividade in vitro. Esse comportamento é atribuído a um intenso processo inflamatório que ocorre durante a infecção do bacilo, o que provoca a acidificação no local das lesões. A partir dessa observação, foi possível determinar que a sua atividade é dependente de pH do meio, tendo sua atividade ótima em pH 5.5. Ao contrário dos antibióticos convencionais, que são mais ativos contra bactérias que crescem ativamente do que as que não crescem, a pirazinamida apresenta um comportamento inverso, ou seja, ela é menos ativa contra os bacilos de tuberculose em crescimento e é mais ativa contra os bacilos com baixa taxa de crescimento. Por isso, é um fármaco importante na terapia anti-TB, uma vez que atua em bacilos intracelulares semidormentes. Logo, a sua introdução no esquema terapêutico da tuberculose encurtou a duração do tratamento de 9 para 6 meses. O mecanismo de ação da pirazinamida ainda continua sob investigação. Entretanto, a hipótese mais aceita sugere que a pirazinamida atua como um profármaco, visto que ela é convertida em ácido pirazinoico pela enzima bacteriana conhecida como pirazinamidase ao penetrar no citoplasma, como destacado em rosa. Em seguida, o ácido pirazinoico não ionizado é excretado pelo bacilo, como destacado em azul, retornando ao meio extracelular. Como o lisossomo tem um pH ácido, a forma ionizada do ácido pirazinoico é convertida no seu ácido conjugado correspondente, que então retorna para o citoplasma bacteriano, promovendo a acidificação e alteração no potencial de membrana, o que provoca a morte do bacilo. Em seguida, o ácido pirazinoico na sua forma ionizada é excretado pelo bacilo, conforme destacado em azul, retornando ao meio extracelular. Como o lisossomo tem um pH ácido, o ácido pirazinoico ionizado é convertido no seu ácido conjugado,
como realçado em amarelo e representado por essa reação de protonação. O ácido pirazinoico protonado retorna então para o citoplasma micobacteriano, como representado em verde, promovendo a acidificação e alteração do potencial de membrana, o que provoca a morte do bacilo. Recentemente, um novo mecanismo de ação para a pirazinamida foi proposto, sugerindo que a interrupção da força motriz do próton e da produção de energia é a base para sua atividade antibacteriana. De acordo com essa hipótese, o ânion pirazinoico, em condições ácidas, serve como um carreador de próton, que transporta os prótons da membrana externa para o espaço intracelular. Esse processo esgota efetivamente a força motriz do próton e impacta a produção de energia. Essa hipótese ajuda a explicar algumas das propriedades incomuns da pirazinamida, incluindo a sua necessidade de condições ácidas e a sua atividade contra bacilos persistentes. Vamos agora falar do último fármaco utilizado no tratamento de primeira escolha da tuberculose, que é o etambutol. O etambutol é um derivado da etilenodiamina, como destacado em azul, que foi identificado como substância líder antituberculose por uma triagem randômica na década de 1950. O etambutol é um agente bacteriostático de estreito espectro contra o Mycobacterium tuberculosis e tem baixa atividade contra micro-organismos não replicantes. Ele contribui pouco ou quase nada para o comportamento da terapia anti-TB, sendo a sua principal função a de prevenir o surgimento de resistência a outros agentes na terapia combinada. A interação do etambutol com seu alvo molecular parece ser muito estereoespecífica, porque apenas um dos 4 estereoisómeros possíveis, o SS-etambutol, é ativo contra o Mycobacterium tuberculosis. Além disso, o enantiômero SS é cerca de 200 a 500 vezes mais ativo do que o enantiômero RR. As proteínas EMB embutidas na membrana do Mycobacterium tuberculosis, denominadas EMBA, EMBB e EMBC, são consideradas os alvos moleculares do etambutol, uma vez que mutações nos genes que codificam essas proteínas resultam em cepas de tuberculose que são clinicamente resistentes a esse medicamento, sobretudo aquelas mutações no gene EMBB. Essas proteínas estão envolvidas na biossíntese da parede celular e apresentam atividade de transferência de resíduos de arabinosila. Tanto a EMBA como a EMBB mostraram desempenhar papéis importantes na formação de ligações glicosídicas do tipo alfa-1,3, no motivo hexa-arabinofuranosila do terminal de arabinoglicano, como observado nessa figura. O produto dessas reações em azul desempenha um papel fundamental, servindo como sítio de fixação de ácido glicólico para o arabinogalactano. Já a enzima EMBC funciona formando ligações glicosídicas do tipo alfa-1,5, que levam ao alongamento linear da cadeia de arabinano do lipoarabinomanano, conhecido como LAN. O decaprenil fosfato arabinose, conhecido como DPA e circulado em rosa, é o único doador de arabinose conhecido para essas enzimas de transferência de arabinosila em espécies de micobactérias. No Mycobacterium tuberculosis, os genes EMB, A, B e C são agrupados no genoma e todos mostraram ser essenciais para o crescimento in vitro do Mycobacterium tuberculosis H37RV, que é a cepa padrão. Assim, a inibição dessas enzimas pode levar à inibição do crescimento micobacteriano. Com relação ao mecanismo molecular do etambutol, podemos notar que o etambutol, representado em ciano, ocupa a mesma região do sítio ativo que o produto, que é o disacarídeo representado em amarelo, como é possível observar nessa imagem de sobreposição da região do sítio ativo da enzima EMBB. Mais especificamente, podemos observar interações fortes entre o etambutol e o sítio catalítico dessa enzima, tais como interações iônicas na porção etilenodiamina com o resíduo de aspartato 229 e também com o grupo fosfato. Além disso, podemos observar uma ligação de hidrogênio destacada em rosa com o histidina 594 e uma ligação de hidrogênio representada em azul com o glutamato 327, sugerindo que o etambutol interage fortemente com esse alvo molecular, o que pode explicar então a sua ação bacteriostática. Bem, pessoal, na aula de hoje nós demos um enfoque no tratamento da tuberculose.
Nós estudamos também por que a tuberculose continua sendo um grave problema de saúde pública mundial que está diretamente relacionado às peculiaridades do seu envelope celular. Nós vimos que esse envelope ele é altamente hidrofóbico, principalmente devido à presença de uma camada de ácidos graxos de cadeia longa, denominadas ácidos micólicos. Essas peculiaridades no envelope celular das micobactérias fazem com que o tratamento da tuberculose seja extremamente complexo, sendo baseado em uma combinação de fármacos no tratamento de primeira escolha. Dentre esses fármacos, nós estudamos as propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas da isoniazida, da rifampicina, da pirazinamida e do etambutol. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais!